tentar falar no microfone. Aqui. Boa tarde a todos presentes. Uma satisfação de novo estar nessas atividades do LEA para falar sobre metodologias informacionais, um pouco das experiências que a gente tem desenvolvido e passado aqui na URGS, também por dividir de novo com a Marília, agora com o professor Navô. E eu acho que o LEA tem tido um papel bastante importante na difusão dessa discussão e, particularmente agora, o professor Zé Vicente já comentou, puxando esse projeto que esperamos que o financiamento venha, fomos aprovados, mas esperamos que o dinheiro venha, para dar esse salto que eu acho que vai ser muito importante por conta do que eu vou falar mais ao final dessa apresentação. Bom, eu já tenho algum tempo trabalho com suporte de computadores à análise qualitativa, e como eu sabia que a Marília está na mesa, então eu, no grande campo das metodologias informacionais, pensando nas metodologias informacionais como uma colocada, uma prática reflexiva sobre processos de pesquisa com auxílio das ferramentas que a Marília já bem pontuou, de computador, é isso que a gente tem em mente quando pensa em metodologias informacionais, é nesse sentido, é dessa relação nossa com a máquina conosco na prática de pesquisa, que se por um lado eu concordo totalmente com a Marília, é uma ferramenta, por outro lado são ferramentas que afetam o nosso processo de pesquisa, de algum modo. Elas não são martelos, não são alicates, não são chaves de fenda, elas são Hubbles, telescópios, enfim, microscópicos nucleares, estão muito mais para uma ferramenta altamente sofisticada que envolve na sua própria concepção já um desenvolvimento e um conhecimento, de alguma forma, das práticas de pesquisa, portanto, dos métodos de pesquisa. E isso está muito evidente, claro, já no SPSS, similares, como nos softwares que eu vou acabar aqui puxando um pouco mais para a brasa da pesquisa qualitativa, que tem no seu DNA, vamos dizer assim, no seu desenvolvimento, esse dedo da pesquisa em ciências humanas, ou seja, não são meramente pacotes ou ambientes, programas de computador desenvolvidos por informatas para tomar dinheiro de quem faz pesquisa como essas que a Marília está colocando aqui, mas sim tiveram um desenvolvimento muito em função ou atravessados pelas necessidades das ciências humanas, se a gente quiser colocar assim de uma forma mais abrangente, porque o que eu estou falando aqui é desses programas de computador que estão orientados para algo que não faz parte do universo dos dados que estão disponíveis do que a Marília vinha trazendo até então, que são os dados que estão mais voltados para as abordagens qualitativas de análise. E também historicizando um pouquinho isso, já que a Marília apontou a questão do SPSS, o SPSS é que virou que nem o Band-Aid, assim, o mod, a gente fala na marca com Gillette, ou seja, fala, software de análise com SPSS, já viram. E esses softwares voltados para auxílio análise qualitativa de dados, eles têm uma história um pouco mais recente, pelo menos uma diferença aí de uns 20 anos, se a gente quiser, em termos do start, do início do desenvolvimento dessas ferramentas, portanto, adaptando e transformando as práticas e os métodos de pesquisa qualitativa para um ambiente com suporte de computador, ou seja, colocando o computador como um auxiliar nesse processo. De algum modo, é interessante que esses softwares, que tem ali alguma listinha deles, Ethnograph, Alcest, Qualitor, Hyper Research, o Emacs, que agora se chama Max QDA, o Atlas, que é um software que ainda é fabricado, ainda está disponível, e o Nudist, que mudou de nome, depois a gente vai ver. É interessante porque eles se estabelecem mais ou menos na virada disso que a gente conhece como o ambiente gráfico, a interface gráfica dos sistemas operacionais, dos aplicativos, que é como a gente hoje em dia lida com a informática, quer dizer, a maioria das pessoas normais, quem não resolve estudar o R, por exemplo, para ver como é que programa. Eu lembro
da formação de estatística aqui no pós-graduação em Sociologia, quando também estava assim, já tinha saído, o SPSS já estava na versão, já estava no Windows, já tinha ambiente gráfico, né? Mas os nossos professores ainda davam aula com a cabeça na sintaxe. Então, a gente tinha um livrão, tinha um armário no pós-graduação que tinha um livro dessa grossura, assim, com a sintaxe do SPSS. Para fazer uma frequência, tu tinha que olhar primeiro, assim, depois tu decorava e começava a... Não rodava, né? A sintaxe ainda existe, o SPSS você pode trabalhar só por sintaxe se quiser, mas, enfim, é mais fácil apertar o botão e tal. Esses programas de auxílio à análise qualitativa, de algum modo, eles estão mais ou menos junto com esse desenvolvimento dos programas já no seu momento gráfico. É interessante isso. Ou seja, a gente já estava já com Windows 3.1, algo assim. Acho que era. Não, já era. Bom, enfim, posso estar fazendo confusão agora aqui. Mas, de qualquer modo, já tem uma ligação e acho que tem a ver um tanto, a Marília falou, né, dependendo do tipo de análise que hoje tu quiser fazer com mais de 1 milhão de casos, é bom ter uma máquina robusta. Bom, fazer análise qualitativa auxiliada por computador nos anos 90 também dependia muito da máquina e o próprio desenvolvimento do software dependia muito da máquina, né? Eu não vou entrar muito nessa história aqui porque... É só fazer um exercício rápido que cada um carrega no bolso aqui um computador várias vezes mais potente do que os computadores que estavam disponíveis no laboratório da URGS aqui nos anos 90. Qualquer computador. Ou seja, é meio... A gente perde um pouco essa noção do quanto isso avançou, né? Principalmente na última década, se a gente quiser. Enfim, fechado parêntese... dessa questão do desenvolvimento. Então, esses softwares têm esse lapso, né? Os programas de computador orientados para auxílio à análise qualitativa, eles vêm bem depois. A sua implementação nesse mundo informático vem bem depois dos softwares voltados à análise quantitativa. E o software que, de algum modo, eu tive a oportunidade de conhecer aqui ainda no século passado, no grupo de pesquisa em que eu fazia e faço parte, foi o Nudist. Como eu disse, não existe só essa ferramenta, existem várias outras, mas o Nudist foi um software que veio parar por essas coisas, né, que um professor tinha ido fazer um pós-doc, traz a notícia, tem um programa de computador lá que a gente bota as entrevistas lá e ele analisa as entrevistas pra gente. Opa, que negócio é esse? Sai a tese pronta e tal. Né? Depois a gente vai ver que não era bem assim, mas foi adquirido o software. O professor José Vicente foi um dos indutores desse processo de alguma forma. E um grupo de, naquela época, bolsistas trancados num janeiro quente, sem ar-condicionado, aqui no campus do Vale, até que a gente não aprender a ordem do coordenador, que está sentado nessa mesa, até que a gente não aprendesse aquilo, ninguém saía da sala, era mais ou menos isso. Como naquela época não existia ainda a ideia do assédio moral, essas coisas, a gente acabou aprendendo só. E ainda por cima, com esse nome, né, que tem um sentido duplo aí, o Nudist, num janeiro quente, fechados numa sala, enfim. Mas é interessante porque o Nudist nos traz a síntese de alguma forma, as outras ferramentas não têm um acrônimo, né? Como o Nudist é um acrônimo para esse sentido do que ele faz. E que em alguma medida está muito presente ainda no que esses softwares, de um modo geral, esses aplicativos fazem, que é fornecerem um sistema, né? Portanto, eles são mais do que um banco de dados, eles são uma junção de vários bancos de dados. Eles são sistemas de informação. No caso do Nudist, a sigla incompleta era um sistema de indexação, busca e teorização, porque tinha muito essa ideia de produzir a inferência, né? Isso que a Maria falou, a inferência, a tal da inferência, né? A gente também tem que fazer inferência com dado com pesquisa qualitativa, em grande medida é disso que se trata. Mas com base em dados não numéricos e não estruturados. Isso era a grande diferença naquele momento, né, e que de algum modo segue sendo, muito embora a gente vai ver que mais adiante, que essas ferramentas hoje em dia também dão suporte e permitem uma mistura de dados não estruturados com dados estruturados para análise.
Rápido parênteses, quando a gente está falando de dado estruturado, a gente está falando daquele dado que vem numa tabela de linha e coluna, ou mesmo que a gente não esteja vendo a tabela, como é o caso dos softwares que se trabalha por sintaxe, tu não está vendo a tabela, tu carregou a tabela ali no formato TXT, CSV e tal, tu não está vendo a tabela de linha e coluna, mas tu sabe que existe uma estrutura que te determina quem é o caso, qual é a variável, qual é a informação daquele caso, né, onde é que as células se encontram. Né? E quando tu enxerga, como no caso do Excel, no caso do SPSS e outros, tu está vendo, é estruturado. O que significa isso? Significa que, do ponto do processo da pesquisa, a coleta dessa informação se envolveu com a tarefa de restringir a variação do mundo real a 5, 4, 6 possibilidades. Isso quando a gente está falando de variável intervalada, a gente está falando de número, né? O número de habitantes. Tá? Mesmo assim, a gente está reduzindo a possibilidade de variação a um formato que é numérico. Ponto. Bom, o que esses softwares de alguma forma tentam, né? Nudist, Atlas, etc., é serem um suporte informacional, portanto, para uso com a ajuda do teu computador, para aquele mundo da pesquisa que não cabe numa tabela de linha e coluna, porque não se trata, ou não seria adequado metodologicamente que você dissesse ou direcionasse a informação a ser coletada para que ela se moldasse a uma variável. Isso tem implicações do ponto de vista da capacidade de generalização, uma série de outras questões, mas isso, em grande medida, é boa parte do que se faz em pesquisa no grande campo das ciências humanas, para além das ciências sociais. Ou seja, o trabalho com documentos, com fontes documentais, com entrevistas, com uma série de possibilidades de dados para análise, que ou não se trata, né, não seria adequado metodologicamente transformá-los numa tabela de linha e coluna de dados estruturados, né? Ou não é possível, pura e simplesmente. Ou seja, vamos pensar assim, vamos fazer análise de uma política pública. Mas, como é que eu posso fazer, talvez, uma parte que antecede, pensando em métodos mistos, né? Uma parte que antecede a análise quantitativa do impacto, como é que eu posso fazer a análise das diretrizes, do histórico, do período em que se estabelece uma política, ou seja, eu vou fazer levantamento, provavelmente, da documentação dessas informações, eu vou pegar onde está escrita a política, eu vou pegar uma série de documentos, portanto, texto, e seria interessante que eu pudesse dar um tratamento sistemático para isso. Que eu pudesse não pura e simplesmente, né, me basear no que eu lembro, nas minhas anotações ou das minhas marquinhas de caneta hidrocor para lá e para cá, num volume de 400 páginas dessa política das últimas, enfim, né, dos últimos 10 anos em que saíram as normativas e tal. Bom, como é que eu sistematizo isso? Esse tipo de coisa é um procedimento que está no cotidiano de quem faz pesquisa em ciências humanas. Né? Para não falar de quando a gente está lidando com entrevista, hoje em dia com fotografia, com filme, com a gravação de uma situação de interação e tal. Esse universo de possibilidades está no registro disso que a gente está falando aqui, dados não numéricos, e na etapa de coleta, por mais que eu possa ter um roteiro de entrevista, não estruturados. Ou seja, até que eu mergulhe, que eu ouça, ou que eu transcreva aquelas 30 páginas de entrevista, eu não sei a posição do cara sobre religião, por exemplo. Por quê? Porque eu não quis perguntar para ele qual era a religião. Católico, muçulmano, eu quis perguntar como é a tua relação com a religião. Como é que, eu comecei católico, porque não sei o que e tal, depois eu fui espírita, não sei o que. Isso me interessa na pesquisa por algum motivo. E, bom, não cabe, não seria razoável eu transformar isso em uma variável, até porque eu estou lidando com 20 casos. Eu não conseguiria fazer nada com isso estatisticamente. Não é esse o meu desenho de pesquisa. Mas não é porque eu não tenho um desenho de pesquisa quantitativa que eu não posso ter um suporte informacional e que me dá, né, minimamente uma perspectiva sistemática e organizada de análise para poder inferir e fazer ao final do processo as famosas considerações finais, certo? Bom, esse procedimento, esses softwares estão, portanto, voltados a essa perspectiva de serem um suporte para a análise de dados não numéricos e não estruturados, isso é o que está lá atrás, né? Portanto, são programas de gerenciamento de dados e inferência que estão voltados para isso, baseado num princípio, tanto o Atlas quanto o NVivo, que são parentes muito próximos, né?
o NUDIST, perdão, não falei do NVivo ainda, nessa perspectiva da codificação e da recuperação. Ou seja, isso é um procedimento consagrado em pesquisa. Marcar com a expectativa de que essas marcações possam ser recuperáveis mais adiante de uma forma organizada, e com isso eu consiga, tirar conclusões sobre as coisas, né? Rezar para que o cachorro não come o post-it da tela, que o gato não dê um tapa nos papéis que estão em cima da mesa. Eu tinha feito todas as minhas marcações. A gente está o tempo inteiro fazendo marcação, visando recuperação. Esses programas tentam nos oferecer um ambiente controlado para isso. E mais do que isso, que nos libere para não ter que controlar mentalmente essa recuperação dos dados. A recuperação dos dados é algo que o programa se envolve, e a gente está liberado, então, para pensar a relação entre essas coisas. Bom, aqui tem um pouco de memória afetiva. Esse foi o NUDIST, a primeira ferramenta que eu conheci aqui no ambiente da URGS. Já vocês podem ver, é do Windows 95, né? Aquele sistema operacional maravilhoso que a gente podia pintar a barra do programa de 2 cores. Então, era um grande avanço em relação ao DOS, né? Já tinha deixado para trás o 3.1 há muito tempo. E, para não perder tempo demais aqui, como é que a gente chega no NVivo, que é a ferramenta que hoje está mais na crista da onda, para usar um termo da Marília, com relação a esse suporte à análise de dados qualitativos. Análise qualitativa de dados, perdão. O NVivo conviveu com o NUDIST por 1 ou 2 versões, até que em 2001 saiu o NUDIST 6 com o NVivo 1, depois o NUDIST 7, o NUDIST 5 com o NVivo 1, o NUDIST 6 com o NVivo 2. O NVivo 2 teve algumas modificações cosméticas, porque a gente já estava um pouco mais avançado também em termos de suporte gráfico, né? Mas basicamente fazia as mesmas coisas. Tinha aparecido timidamente uma nova seção ali dos atributos, que depois eu vou tentar falar rapidamente sobre isso, mas fundamentalmente a gente tinha um ambiente que nos fornecia um espaço para tentar tratar de modo sistemático dos nossos documentos. Nessa etapa do processo a gente não estava lidando ainda com nenhuma outra coisa que não fosse texto, era todo o suporte que a gente tinha, ou seja, a gente tinha que converter o mundo real em texto, para poder dar algum tratamento analítico. E aqui nessa aba ali dos nós, era onde a gente trabalhava com as nossas categorias, tentando enquadrar esse mundo para depois, então, recuperar essas marcações, nestas marcações de uma forma organizada por categorias e, eventualmente, se a gente tivesse tempo ainda e fôlego, produzir cruzamentos, produzir uma série de procedimentos analíticos entre estas marcações. Bom, 2001 eu falei que saiu a primeira versão do NVivo, e é de 2001 também a famosa a Sociologias número 5, que teve exatamente o tema da nossa mesa hoje aqui. É interessante que isso foi em 2001, ou seja, lá se vão quase 20 anos, já está muito mais para 20 anos do que para 15, né? Em que, enfim, foram reunidos textos à época dessa inquietação que a gente estava naquele momento. O que é isso? Para onde que isso vai? Vocês podem ver que a representação do computador ainda ela é um pouco, né, antiga, ou datada, para usar um termo da moda também, né, datada. Mas, enfim, é interessante porque já existia uma reflexão sobre esse processo. Ou seja, o que é isso? O que são essas... Porque até então se tinha uma coisa assim, existe a pesquisa com o computador que é feita pela análise com quem faz análise quantitativa. E quem faz análise qualitativa, eu não sei como é que faz, mas faz. Né? Tem alguns professores que nos diziam que usavam caixas para botar recortes das entrevistas, alguns mais comportados caixa de sapato, outros nem tanto caixas de uísque, enfim, arranjavam alguma forma de sistematizar com codificação, né, emulando uma lógica de biblioteconomia e tal, entrevista aqui, o código tal, não sei o quê, mas, e recuperar isso depois, olhar para essas caixas de sapato ou caixas de uísque, dependendo da quantidade de uísque que tivesse sido consumida, essas informações se embaralhavam por si só, mas, enfim, como é que se dá conta desse mundaréu de informação? E é interessante porque essa analogia, ela vale para essa mesa aqui também, porque a gente está falando de Big Data e de uma quantidade de informação que a gente não consegue mais dar conta. Mas vejam, a gente não conseguia dar conta, talvez, também, né,
de uma forma integral desse volume todo de dados coletados? Por causa do suporte, talvez. Bom, o NVivo evoluiu. Como é que o NVivo chega no estágio que chega aqui para nós hoje, né? A disponibilidade que ele chega para nós na URGS. O NVivo saiu daquela coisa muito standalone, assim, ele era uma coisa, bom, o NVivo é uma ferramenta lá e tal, que quem aprende, aprende, quem não né, o cara não basta saber de computador, ele tem que... O NVivo ficou um pouco mais tragável quando a QSR, que é a fabricante, fez uma parceria com a Microsoft, colocou o NVivo na cara com a cara do Office, né? A versão 8 do NVivo já tinha esse jeitão de Outlook do Office. Então, quem era o usuário Windows e tal, olhava para isso aqui e disse, não, acho que eu não sei mexer no NVivo, mas eu sei ver onde é que está o botão de salvar. Está meio cortado lá em cima, mas enfim. Né? Tinha a barrinha de ferramentas igual ao do Office, a estrutura do Office e tal. Mas eu trouxe esse NVivo 8 aqui para chamar a atenção de outra coisa que acho interessante, sim, esse olhar em perspectiva desse processo, né? A primeira revista do programa de pós-graduação em Sociologia que se propôs a pensar sobre o uso dessas ferramentas é de quase 20 anos atrás, de 2001. O NVivo 8 foi a primeira ferramenta desses softwares de auxílio à análise qualitativa de dados que trouxe suporte a arquivos de texto e vídeo, e imagens, fotografias, né? Portanto, pela primeira vez, o Atlas já tinha feito isso um pouquinho antes, mas pela primeira vez, usuários do NVivo, no caso, poderiam trabalhar com suas entrevistas ou seus registros sem a necessidade obrigatória da transcrição para começar o processo da análise. Poderiam fazer o trabalho de análise, por exemplo, de um conjunto de entrevistas a partir do próprio registro em áudio ou vídeo que tivessem feito no campo. Você sabe de quando é isso? É de 10 anos atrás. O NVivo 8 é de 2008, a gente está falando de 10 anos atrás. Então é interessante que como a relevância de uma possibilidade como essa de a gente discutir é também se dar conta que é uma série de impactos produzidos por essas ferramentas sofisticadas, né, que sequer talvez tenham sido absorvidos pela comunidade acadêmica na sua integridade. Ou seja, o que significa, por exemplo, do ponto de vista metodológico, para alguém que não faz análise quant, mas faz análise quali, trabalhar com as suas entrevistas em formato de áudio ou vídeo ao invés de transcrevê-las? Significa, para dar um exemplo bem curto, bem rápido, por exemplo, tomar uma decisão metodológica de analisar a dimensão não verbal também ou não. Porque é um tanto óbvio. Se você tem à disposição o áudio ou o vídeo de uma entrevista, o jeito que o entrevistado está falando contigo, as expressões que ele faz quando ele está te respondendo alguma coisa, são informações de pesquisa. E tu, como pesquisador, tem que tomar a decisão de enfrentar isso ou não, porque a ferramenta está te dizendo, olha, está aí, e agora? É contigo. Eu tenho a impressão de que em várias situações, a gente é um tanto convencional ainda, por exemplo, no ensino e na aprendizagem de técnicas de pesquisa, quando fala, entrevista, vai lá fazer a entrevista. Sim, mas a entrevista agora ela tem um registro, ela tem um suporte que ela extrapola os manuais da década de 80. O que fazer análise de entrevista hoje com uma ferramenta como essa, para dar um recado para quem está na área da pesquisa social, assim. E pensar, bom, eu vou enfrentar o meu entrevistado piscando, usando sarcasmo o tempo inteiro, porque eu estou vendo que ele está sendo sarcástico. Eu pergunto para ele se tal coisa acontece aqui no espaço de trabalho dele, e você diz, não, aqui nunca. Na nossa instituição isso aqui nunca acontece. Bem capaz. Isso é uma coisa no áudio, isso é uma coisa no vídeo, isso é uma coisa completamente diferente no texto. No texto é um não, no áudio e no vídeo é um sim. O que a gente faz com isso? A gente enfrenta isso ou não? E a ferramenta está há 10 anos à disposição da gente para enfrentar metodologicamente isso. Essa é uma coisa só para dar um pequeno recado, um lembrete. Bom, esse é o NVivo 12, que é o NVivo que está à disposição da gente aqui na URGS. E como é que isso foi parar aqui na URGS? Obviamente tem essa influência de ter começado aqui na Sociologia, no Departamento de Sociologia, o contato com essa ferramenta. Em 2010, eu acho que foi, a gente estava numa viagem de pesquisa nos Estados Unidos, estava em Boston, resolveu meio que de última hora fazer uma reunião com o escritório da QSR nos Estados Unidos, que ficava em Boston, e dizer para eles, olha,
Tem muita gente usando o NVivo no Brasil, vocês não têm ideia, não sei se era tanto assim, mas tem muita gente usando o NVivo no Brasil, e o NVivo não está em português. Por que o NVivo não está em português? Bom, nessa época a gente tinha mais cacife para falar sobre o Brasil no exterior, né? A gente chegava lá e tal, era o Eldorado do mundo, aquela coisa toda. E os caras ficaram assim, não, mas é mesmo, sim, a gente usa NVivo em incontáveis pesquisas. Só na nossa universidade, por exemplo, você sabe que o Brasil é um país continental, os caras olhavam no mapa para ver se o Brasil era Argentina, aquela coisa. Né? Ah, não, realmente, tal. O que aconteceu? O NVivo, a versão a 8 foi a que teve esse suporte em vídeo, a 9 foi a primeira versão do NVivo que saiu com suporte com interface em português. Do Brasil, vejam só, português do Brasil. E de lá para cá não parou mais de ter o NVivo em português. De lá para cá também essa relação se estreitou e aumentou, obviamente, a comunidade de usuários, até que já são pelo menos 5 anos que a universidade disponibiliza o NVivo na rede. Para todos os pesquisadores daqui. Se a gente entrar, se vocês entrarem no portal, depois vocês podem, o aluno de graduação, isso foi uma disputa que foi feita também, ou seja, primeiro você diz, não, tudo bem, isso é um software e tal, é caro, o contrato é caro, sim, é caro, não é barato, mas se a gente for pensar assim, o que custa por pessoa é barato. Mas havia uma discussão, isso aí, mas vamos deixar para os pesquisadores usar, né? Mas quem são os pesquisadores? Os pesquisadores estão começando a sua formação na graduação, se eles não souberem usar essa ferramenta depois, vão chegar na pós-graduação para aprender a usar essa ferramenta, você tem que aprender a usar na graduação. Então, essa foi uma disputa que foi feita e o NVivo está disponível para o aluno de graduação ao pós-doutor, qualquer pessoa da universidade com o seu cartão, então, entra lá na área de downloads e pode baixar o NVivo para fazer a sua pesquisa, do seu TCC. E isso foi um grande avanço, assim, a gente, pelo menos aqui, que está mais vinculado ao universo do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e tal, isso provocou uma micro-revolução, para usar o termo da próxima escola de verão, né, que é o aluno de graduação fazendo as suas pesquisas usando softwares. Eu sempre brinco quando eu dou aula para o pessoal da graduação, né, que quando começa assim, meio desconfiado, o que essa ferramenta vai me ajudar? Eu disse, olha, talvez te ajude a embaralhar um pouco a cabeça da tua banca de TCC se o professor não souber usar o NVivo. Então, usa o NVivo, aprende a usar, porque pelo menos tu vai ter uma carta a mais na manga. Claro que eu falo disso brincando, porque essa altura do campeonato todo, né, todo mundo já está, pelo menos no nosso cercado, já tem conhecimento. Se não é usuário, já sabe o que é, pelo menos, né? O que é esse tal desse NVivo. E o que é esse tal desse NVivo, então, rapidamente? Ele é um grande sistema de informações. Tá? Como eu disse, eu estou aqui falando do NVivo porque é a ferramenta que, no período em que a gente passou a desenvolver pesquisa e, de alguma forma, investiu na formação, no aprendizado dessa ferramenta, ela se tornou disponível para nós aqui na URGS. Então, ela custa caro, sim, custa caro, mas a gente tem ela à disposição, então temos que usar, vamos usar. E ele é um grande sistema de informação. Nesse sentido, ele é um pouco mais complexo enquanto software do que o SPSS, ou mesmo a dificuldade de aprender a sintaxes lá do R e tal, porque ele envolve a criação das articulações de sentido entre os elementos da pesquisa, sem que a gente possa recorrer a um algoritmo de um teste. Ou seja, quando a gente está falando de um software de análise quantitativa, a gente está, por conta do desenho, da abordagem, da disponibilidade dos dados, da expectativa de generalização e tal, a gente está, de alguma forma, tirando ou melhor, trazendo, importando uma perspectiva que é de fora do campo específico do conhecimento com o qual a gente está lidando, que é o campo da estatística, da probabilidade, etc. A gente está, vamos dizer assim, incorporando um conhecimento que está estabelecido no terreno da matemática e da estatística, e dizendo, olha, para esse conjunto de variáveis, este teste, que está lá consagrado já há 30 anos ou há 20 anos, que possa ter sofrido alguma modificação nos últimos 15 anos pelos teóricos da matemática, esse teste funciona para esse arranjo de variáveis aqui. E como a Marília já chamou a atenção, não funciona 100%. Ele vai explicar alguns por cento, quanto mais próximo de 100 melhor, né?
A Marília já nos denunciou nas ciências sociais, a gente com 30% já está dando tiro para cima, porque está muito bom, porque são fenômenos altamente complexos, e quanto mais variável a gente bota, mais, né, mais vai distribuindo aqueles pesos ali, né? A não ser que a gente ache um ovo, você acha aquela assim que, pá, vai 85%, assim, como aquela que deu 70% ali, né? Mas é difícil, não é toda hora que aparece uma coisa assim, né? Nesse ambiente, a gente está construindo a trama interpretativa com a ajuda do software, que nos ajuda a convencer aquele que vai ser o nosso interlocutor de que este processo de inferência, esse processo de aproximação da verdade possível para esse conjunto de dados é razoável. E é isso que se faz em pesquisa qualitativa em grande medida. A gente não tem a capacidade nunca de recorrer a um índice. Dizer, olha, o que eu estou falando aqui, né, desses meus 30, 40 entrevistados, desse conjunto de documentos, desse arranjo, né, essas fotografias, dessas imagens de satélite, não sei o quê, com isso tudo eu tenho um nível de explicação de 42%. Não é assim que funciona. Não é essa a lógica. Nesse terreno a gente tem que... É aí que reside a diferença do ponto de vista, quando a gente fala pesquisa quant e pesquisa quali. Não está no aspecto de ser mais válida ou menos válida, não está no aspecto de ser mais complexa, melhor, pior, não é nada disso. É a diferença do processo pelo qual a gente chega a alguma verdade possível, seja de 30% de explicação, seja da capacidade de demonstrar um argumento pelo processo de produção da inferência com base nos dados que eu tenho disponíveis. É óbvio, acho que essa altura do campeonato, que é muito mais fácil, ou pelo menos mais seguro, fazer isso quando a gente tem um registro informacional que a gente pode lançar a mão para demonstrar um percurso do que se a gente tiver que trazer as nossas caixas de casa e largar em cima da mesa com as nossas entrevistas, com os nossos riscos. Dizer, olha, isso aqui é a minha pesquisa. É daqui que eu tirei. Quando a gente está lidando com um ambiente desse tipo, a gente tem muito mais segurança interna, para dizer assim, né, não segurança interna no sentido metodológico, mas segurança interna de pesquisador, para dizer, olha, isso que eu cheguei, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu consigo visualizar e mais, eu consigo demonstrar o meu processo. Pois não. Também permitir algo que é muito importante, que nas ciências sociais a gente não vê a réplica. Aquilo que eu falei lá na aula do pessoal. Eu posso, então, com esse material, se eu quiser replicar o estudo do Alex, se eu domino, né, eu posso replicar. E antes isso era muito mais difícil, porque eu tinha que pegar a caixa do Alex. Então agora, né, a questão da réplica e da checagem, hoje ficou muito mais tranquila com a pesquisa qualitativa, que na quantitativa já era mais tranquilo. Não, perfeito, perfeito. E esse, em alguma medida, era um grande calcanhar de Aquiles da pesquisa qualitativa, em alguns aspectos. Bom, mas o NVIDIA salva tudo? É claro que não salva tudo. Se a gente não tem as relações bem feitas, o programa de pesquisa bem desenvolvido, não é a ferramenta que te salva. Mas é interessante como a ferramenta te esfrega na cara os problemas de pesquisa. Ele não te deixa ir adiante se tu não tem resolvido o que é a tua unidade de análise, como é que tu está pensando as articulações entre uma coisa e outra. E isso ele faz basicamente com esse arranjo, né? Um arranjo, por isso eu disse, ele é um sistema de informações, porque ele parte, ou ele se utiliza, né, dos teus arquivos. Esses arquivos vocês podem colocar hoje em dia, na versão atual, o que vocês quiserem, literalmente. Falando de texto, em formato Word, PDF, TXT, RTF... eu tenho fotografias, ok, eu tenho vídeos, ok, eu tenho áudios, ok, eu tenho tabelas de dados que eu fiz pesquisas em formulários online, eu tenho, portanto, tabelas de dados com colunas, com dados estruturados e respostas abertas, vai também. Ou seja, a gama de arquivos, de fontes de informação que a gente pode lançar para a ferramenta beira o infinito nesse momento. Como eu falei para vocês, quando eu comecei lá atrás era só arquivo TXT. Tudo tinha que virar um arquivo TXT. Hoje em dia, praticamente qualquer coisa. Com base nesta lógica de codificação, ou seja, o princípio aquele da codificação que eu já denunciei, né, que vem lá do Nudist, na verdade vem de todas essas ferramentas, e a possibilidade, que é relativamente nova, de trabalhar inclusive com classificações, ou seja, que é de trabalhar com tabelas de dados estruturados para ajudar a organizar essas informações
não estruturadas. E depois botar tudo isso no liquidificador e fazer algumas coisas parecidas, com outros critérios de análise, de interpretação, não recorrendo a um índice, não recorrendo ao número, mas fazer cruzamentos dessas coisas. Então, por exemplo, trabalhar com algumas categorias ou ideias acerca das entrevistas que me são fornecidas, portanto, enquadrando os discursos desses sujeitos em uma bateria de temas, e depois, por exemplo, explorar como esses temas se articulam nos documentos que estão sendo analisados. Fazer uma espécie de um crosstabs, né? Fazer uma espécie de um cruzamento do discurso. Entre outras possibilidades que se colocam. Eu falei para vocês, o NVivo, para voltar à questão dessa perspectiva das metodologias informacionais, o NVivo está na relação dos softwares da URGS, como todos esses aí estão. O ArcGIS, por exemplo, pensado como uma metodologia informacional também, porque modifica a lógica de trabalho com os mapas, com georreferenciamento, por exemplo, né? O Maple, o MATLAB para as matemáticas, o NVivo, o SAS, o SPSS, Statistics, todos são softwares, são ferramentas que estão à nossa disposição neste ambiente, nesse espaço. Ou seja, a dificuldade que a gente tinha antigamente, bom, eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso a isso, a gente tem que repensar rapidamente, imediatamente essa questão, né? Não é só mais uma dificuldade, uma facilidade de acesso, é também uma facilidade do ponto de vista das ferramentas disponibilizadas nestas plataformas, nas suas versões atuais, né? Agravada pelo fato de que, por exemplo, tem coisas que já estão disponíveis há 10 anos e talvez a gente não saiba ou não use ainda. E por quê? O que está acontecendo? Né? E só para, então, assim, o NVivo assim como o software de análise estatística, o ILE tem feito também todo um esforço de disponibilizar cursos aqui e tal. Mas é interessante como o NVivo, aqui na URGS, ele de fato se tornou, hoje em dia, um software que não é mais só usado para pesquisa, por exemplo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Nesses últimos 5 anos, pelo menos, quando a ferramenta passou a estar disponível no portal, né? São pesquisas em várias áreas do conhecimento. Pegar da sociologia, passando pela enfermagem, administração, educação física, o pessoal da comunicação, as políticas públicas, a psicologia, a saúde, enfim, uma gama de áreas do conhecimento que tem usado a ferramenta para os seus processos de análise qualitativa, né? Mas também muito interessante que a gestão da URGS começou a usar. E aí, claro, isso também foi uma estratégia um pouco hábil para a gente conseguir garantir que, né, se a Proplan está usando o NVivo, então a gente precisa do dinheiro para continuar tendo o NVivo na URGS, né? Não me ouça o professor Enquim, mas enfim. Mas eu estou brincando, mas na verdade eles têm sido grandes parceiros nisso, porque de fato se entendeu que era uma ferramenta que poderia servir a coisas, porque trabalha com documentos, porque trabalha com informações não estruturadas. E como eu disse, isso é grande parte do trabalho de investigação que se faz, seja ele para fins aplicados, administrativos até, seja ele para fins de pesquisa, né? Às vezes até mesmo para preparar a informação quantitativa para dar sequência depois a outros tipos de tratamento, com base em análise quantitativa. Mas, por exemplo, o GDI, que foi criado aqui na URGS, Gabinete de Gestão Integrada, que tem tentado fazer um acompanhamento do atual, né, do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional atualmente em curso na universidade, está usando o NVivo para fazer esse acompanhamento. É interessante. Há poucos dias eu dei um curso aqui no ILEA para a Escola de Desenvolvimento dos Servidores, da URGS, né? Para o pessoal dos NAUs, dos Núcleos de Avaliação das Unidades, porque, lembram, vocês aqui tem alunos, né? Também tem docentes, tá? Aquela avaliação que a gente faz, sabe, no final do semestre e tal, e aí escreve algumas coisas lá. Imagina dar conta disso tudo, né? O que as pessoas estão dizendo lá? Como é que a gente sistematiza um caminhão de informações, de dados não estruturados, as pessoas reclamando, as pessoas elogiando e tal, mas como é que a gente dá conta disso? O NVivo tem sido usado para esse tipo de coisa, com alguns problemas, com algumas dificuldades, mas enfim, se está trabalhando com essa perspectiva de análise de dados, né? Beirando ou flertando com essa perspectiva que se coloca cada vez mais do Big Data, né?
E o Big Data em pesquisa qualitativa é uma grandíssima dor de cabeça, porque como é que a gente dá conta, né, do que agora está ocorrendo, por exemplo, no Twitter, no WhatsApp e tal. Quando a gente tem as hashtags, quando a gente tem as menções, isso é uma coisa. Mas o que está lá dentro, em texto, como é que a gente trabalha com isso? Isso que Twitter, essas coisas, não é mais fácil porque ele está restrito, né? Um conjunto de 240 agora, acho que é. Eu sou da época que o Twitter era 144. Acho que agora é 240. Está restrito a um conjunto de 240 caracteres. Mas, por exemplo, quem está fazendo a análise de uma política pública dos últimos 20 anos da implementação e aí vai trabalhar com as atas das reuniões das reuniões de avaliação da comunidade tal, sobre não sei o que, daquela unidade tal de saúde tal, e as reuniões, atas de reunião. A minha área de pesquisa, violência, históricos dos boletins de ocorrência, que é onde realmente as coisas estão escritas, né? O que aconteceu, como é que a gente dá conta disso? A gente faz exercício, tem feito. Enfim, então, essa ferramenta de fato se tornou, para nós aqui na URGS, a ferramenta disponível, e ela tem se difundido bastante para várias áreas, para além da pesquisa, como eu falei. E aí, aproveitando que a Marília, a gente não combinou, mas ela fez essa intervenção e eu achei muito bom. Por quê? Porque esta questão da réplica, né, mas mais do que isso, da disponibilização dos dados em pesquisa qualitativa sempre foi um grande problema. Né? E, por coincidência ou não, o Zé Vicente falou que nas horas vagas eu sou diretor da editora da URGS, há 15 dias atrás eu estive no seminário de 20 anos da Rede Cielo em São Paulo. Porque a editora integra a parte dos livros da Cielo, né? Então, eu estive lá e tal. E uma discussão que estava, assim, não que estava se colocando, não, que estava colocada, estabelecida no mundo das ciências, no horizonte mundial das ciências, da produção do conhecimento, é que o acesso aberto, que é algo que a gente conhece muito bem pelo Cielo, pela própria abertura, né, do acesso pelo portal de periódicos da CAPES, que paga para que a gente tenha acesso aberto, né, é uma abertura, né, nesse caso não é acesso aberto, ele se torna acesso aberto porque a CAPES vai lá e banca. Mas, enfim, essa lógica do acesso aberto, ela talvez ela até não tenha estabelecido todas as suas possibilidades e tal, mas ela já está ficando para lá. O que está vindo agora é um outro momento, que é o tal da ciência aberta. Só para dar um exemplo curto para vocês, que eu já tinha conhecimento daí por conta, né, do contato com o pessoal da editora da Fiocruz lá, quando teve essa crise da Zika e essas doenças novas agora que aparecem e tal, a Fiocruz conseguiu fazer o que fez em tempo recorde exatamente porque adotou uma postura muito agressiva, não só de acesso aberto, mas de ciência aberta, fazendo com que os pesquisadores trabalhassem quase que em tempo real com os bancos de dados em acesso aberto, os bancos de dados em acesso aberto para a colaboração de uma rede mundial de pesquisadores sobre a Zika, o Zika vírus. E isso foi o que fez com que várias pessoas colaborassem em tempo recorde se tivesse o desfecho que se teve. Então, assim, esse é o tipo, claro, que estou levando muito para o caso da saúde coletiva, mas esse é o tipo de pressão que não é mais uma pressão, é uma política que está se estabelecendo. Já há institutos de financiamento, por exemplo, no mundo, a Fundação Bill Gates, por exemplo, e outras, que tem exigido que não só mais o projeto de pesquisa é algo que precisa aparecer, precisa ser entregue, né, para o financiamento, mas o plano de gestão dos dados precisa ser entregue também. O que isso significa? Significa que se nós não tivermos uma clareza sobre como nós daremos tratamento aos nossos dados, nisso que a gente estava falando agora, na sistematização, na construção e na visibilidade pública dessas informações, a gente pode estar fadado a cada vez menos ter financiamento e, portanto, cada vez menos ter pesquisa em determinadas áreas.
pegamos isso para o universo das ciências sociais, das ciências humanas, onde você tem muita pesquisa com base numa abordagem qualitativa de dados, e aí, se a gente não tiver algo, não estou dizendo que tem que usar o Univivo, pode usar outro, mas se a gente não tiver algo que está orientado por essa perspectiva de que os meus dados, que em alguma medida têm financiamento público, tem dinheiro, de alguma forma, de investimento coletivo, e mais ainda, o conhecimento é um conhecimento, é algo que se constrói coletivamente. Se eu não estiver imbuído desse espírito, a tendência é que este eu pesquisador ali adiante suma, porque ele vai estar esgotado pelas fontes de financiamento, para dar um exemplo bem concreto. Tá? Então, eu acho que é muito importante que a gente olhe para esse universo da pesquisa qualitativa no ambiente das metodologias informacionais, né, e levando isso a sério, informando, buscando se formar com relação a essas ferramentas. E o pior é que elas mudam a cada 6 meses, a cada 6 meses tem uma coisa nova. Há 6 meses atrás eu dei um curso dizendo, olha, o Univivo não faz transcrição. Uma semana atrás a QSR lançou um teaser lá, dizendo, aí vem o Univivo Transcription, se preparem para... Aí todo mundo já ficou assim, agora o Univivo vai transcrever. Na verdade ele vai cobrar para transcrever, mas essa é uma outra discussão. Mas, enfim, as coisas são muito dinâmicas nesse negócio, e se a gente não tiver, pelo menos, né, envolvido, sabedor de alguma dessas coisas para que a gente não fique para trás, a gente vai acabar sendo suplantado. E só para vocês terem uma ideia, já que eu falei lá do CEL 20 anos, e faz parte dessas metodologias informacionais, o software de processamento de texto que a gente usa, o software de processamento de texto que a gente usa é uma ferramenta que está no horizonte dessas metodologias informacionais. Ele interfere, ele modifica as nossas práticas de escrita. O software que a gente usa para fazer uma apresentação, ele modifica as nossas práticas de apresentação, de comunicação pública. O Word atravessou a gente, ou o processador de texto atravessou a gente com aquela angústia de eu não sei o que eu faço com esse pedaço de coisa que eu escrevi no papel, agora como é que eu faço para não perder isso aqui? Não tem problema, a gente salva ele, depois copia, cola, né, modifica a ordem de parágrafo, ou seja, os softwares, os processadores de texto são ferramentas informacionais também. Não no sentido de que são ferramentas que nos ajudam, não é uma máquina de escrever na tela, né? Ela afeta o nosso processo de escrita. E lá no CEL 20 anos surgiu, por exemplo, foi lançado lá na hora, um editor de texto que já tem embutido, já escreve, já nos faz escrever com XML embutido, que para quem não sabe é a linguagem universal de recuperação da informação, estou certo? Né? Para quando a gente manda, né, qualquer artigo, qualquer publicação decente hoje em dia, vai estar atravessada de códigos XML, que é o que nos permite saber quem é que está sendo citado, quem é que não está e tal. Então, o Texture é um software que vem foi recém-lançado, é uma ferramenta que serve para ser um ambiente onde a gente escreve, em vez de usar o Word, usar ele para o artigo já sair com todas as marcações XML e tal, não sei o quê, para quando a gente for postar esse artigo, veja o que eu disse, né, publicar. Quando a gente for postar esse artigo, porque vem aí a questão dos pré-prints, da avaliação pré-pares, toda uma revolução, para usar, né, um termo que está por vir, não percam a escola de verão, então. Toda uma modificação nas nossas práticas que ela é contínua e que a gente precisa estar atento a elas para não ser atropelado. Eu fico por aqui porque a gente já se estendeu demais. Obrigado.